Se você tem mais de 60 anos, há um hábito íntimo que pode estar destruindo silenciosamente a sua saúde. E quase ninguém está falando sobre isso. A masturbação, algo que a maioria dos homens vê como seguro e natural, pode se tornar prejudicial com a idade, não por causa do ato em si, mas por causa de como o seu corpo envelhecido responde a ele. O que funcionava aos 30 ou 40 anos agora pode estar danificando lentamente, a sua próstata enfraquecendo, suas ereções e drenando sua energia de formas que você nem percebe. Sou Adra Sandra Pereira, urologista e especialista em saúde masculina. Com mais de 30 anos de experiência no tratamento de homens que estão envelhecendo, passei décadas ajudando homens a proteger sua vitalidade, recuperar-se de disfunções sexuais e preservar a qualidade de vida muito além da aposentadoria. E eu vi as consequências quando esses hábitos ocultos passam sem controle. A maioria dos homens presume que se é prazeroso, deve ser inofensivo. Mas aqui vai a verdade. Não é o ato de se masturbar que é arriscado, é a maneira como você está fazendo isso. Certas técnicas, frequências e gatilhos podem levar a danos de longo prazo, que não apresentam sintomas até que seja tarde demais. Neste vídeo vou revelar os 4 erros de masturbação mais perigosos que homens acima de 60 cometem e como evitá-los. E o 4º erro é aquele sobre o qual nem o seu médico provavelmente o alertou. Antes de começarmos, se você está realmente comprometido em proteger sua saúde e permanecer forte depois dos 60, inscreva-se e ative o sininho para nunca perder conselhos fundamentais feitos especificamente para homens como você. E se esta mensagem ressoar com você, digite 1 nos comentários. Sem não, digite 0 e me diga como posso apoiar melhor a sua jornada rumo a uma saúde melhor. Vamos começar com o primeiro e mais comum erro, um que muitos homens mais velhos cometem sem perceber. Forçar uma ereção ou apressar o clímax, mesmo quando o corpo está claramente sinalizando que precisa de uma abordagem diferente. Erro 1. Ignorar a qualidade da ereção e forçar a liberação. Já vi isso mais vezes do que consigo contar. Um homem mais velho sentado à minha frente, frustrado, confuso e até envergonhado. Ele me diz: doutora, antes funcionava bem, agora eu preciso forçar. Eu aperto só para sentir alguma coisa. Ele não sabe, mas está descrevendo o primeiro erro silencioso que pode estar danificando sua saúde sexual de formas que talvez não sejam reversíveis. Quando você chega aos 60, seu corpo começa a mudar de maneiras sutis, porém importantes. O fluxo sanguíneo diminui, sensibilidade nervosa se altera e as flutuações hormonais tornam todo o processo de resposta sexual mais lento e delicado. Mas muitos homens não se ajustam. Tentam se masturbar do mesmo jeito que faziam aos 30 ou 40. Aperto forte, movimento rápido e uma corrida desesperada até o orgasmo. E quando não parece a mesma coisa, eles forçam ainda mais física e emocionalmente. A verdade é que isso pode ser profundamente tecido peniano, irritar a uretra e tensionar os músculos ao redor do assoalho pélvico. Pior ainda, coloca pressão desnecessária sobre a próstata, que fica mais frágil com a idade. Já tive pacientes que desenvolveram desconforto persistente na virilha, redução de sensibilidade ou inflamação crônica sem jamais relacionar isso à forma como se masturbam. Não é algo dramático ou imediato. O dano é lento, silencioso e se acumula ao longo do tempo. Mas o que torna esse erro tão perigoso é o quão invisível ele é prejudicial. Forçar o clímax quando o corpo não está pronto pode causar microfissuras no... Você não sangra, não fica roxo. Você apenas começa a sentir menos excitação, menos sensação, menos confiança, e então você força mais e mais até que o corpo não consegue acompanhar. É quando surgem problemas mais profundos, como disfunção erétil, aumento da próstata ou até dificuldades urinárias que interrompem o seu sono e a sua independência. Se algo disso parece familiar, saiba o seguinte: não é sua culpa e você não está sozinho. A maioria dos homens nunca aprendeu que depois dos 60 a atividade sexual precisa ser abordada com cuidado, presença e respeito pelo novo ritmo do corpo. Você não está fazendo errado. Você só precisa fazer diferente. Em vez de forçar seu corpo a responder, aprenda a ouvi-lo. Use movimentos mais lentos e intencionais. Foque na sensação, não apenas na liberação. Deixe a excitação crescer naturalmente sem pressão. E, acima de tudo, trate o seu corpo não como uma máquina a ser consertada,
mas como uma parte de você a ser compreendida. Por quando você para de empurrar e começa a prestar atenção, tudo começa a mudar. E isso nos leva ao próximo erro, um que não afeta só o corpo, mas reprograma o cérebro de maneiras que podem sabotar a conexão real e o prazer duradouro. Erro 2. Usar pornografia como único estímulo. Ainda me lembro da expressão no rosto de um paciente quando perguntei sobre seus hábitos. Ele tinha 67 anos, boa formação, e tentava entender por que seu desejo por intimidade real havia desaparecido. Ele me disse: doutora, eu não sinto mais nada a menos que eu esteja vendo algo online e mesmo assim não é como antes. Essa admissão discreta, dita com uma mistura de confusão e vergonha, é algo que já ouvi de inúmeros homens mais velhos e, frequentemente, aponta para um dos hábitos mais negligenciados, porém danosos após os 60, usar pornografia, como sua única fonte de estímulo sexual. Nesta fase da vida, o seu cérebro não processa estímulos do mesmo jeito de antes. Conteúdos rápidos e de alta intensidade superestimulam os centros de recompensa do cérebro, inundando-o com dopamina de um modo que a intimidade da vida real simplesmente não acompanha. Com o tempo, o seu sistema nervoso se adapta. Ele se dessensibiliza. O que antes dava prazer agora parece sem graça. O que antes é se ter a resposta. Você começa a buscar conteúdos mais extremos, sessões mais longas, uso mais frequente e, ao mesmo tempo, a capacidade natural do seu cérebro de aproveitar o toque, a conexão e a excitação vai diminuindo. Não se trata de moralidade, é biologia. O uso excessivo de pornografia em idade avançada corrói silenciosamente a sua vitalidade sexual. Ele remodela o seu sistema de recompensa, tornando mais difícil responder ao seu parceiro, encontrar satisfação no toque físico e sentir aquela sensação de proximidade que a verdadeira intimidade oferece. Você pode começar a se sentir mais isolado, emocionalmente desconectado, até deprimido e sem entender por quê. O dano mais profundo é emocional tanto quanto físico. Já atendi homens em lágrimas dizendo que não se sentem mais eles mesmos. Sentem falta da época em que o desejo vinha naturalmente, quando conseguiam aproveitar um momento de proximidade sem precisar de uma tela. A parte mais triste é que muitos nunca souberam que esse hábito feito em privado poderia ter consequências tão públicas em seus relacionamentos, na confiança e no bem-estar geral. Mas não é tarde para mudar. O seu cérebro é incrivelmente adaptável, mesmo depois dos 60. Com tempo e intenção, você pode reeducar a mente para responder à conexão do mundo real, começando o uso de telas usando memória, fantasia ou até leitura para reacordar seu mundo interior. Você vai se surpreender com quanta vida retorna quando você para de anestesiá-la. E olhando mais fundo, há outro erro igualmente silencioso, mas ainda mais desgastante fisicamente. Na verdade, ele pode ser o motivo de alguns homens acordarem exaustos, perderem o interesse pela vida e não entenderem por que a energia continua diminuindo. Erro 3. Masturbar-se com frequência acima do que a sua idade e energia comportam. Ele ficou um momento em silêncio antes de finalmente perguntar: é possível que eu esteja fazendo com muita frequência? Tinha 71 anos, saúde razoável, mas estava constantemente cansado, irritado e incapaz de se concentrar. O sono havia piorado e sua motivação para fazer o que gostava, jardinagem, ciclismo, até socializar estava sumindo. Achou que fosse idade, mas ao investigar descobrimos outra coisa. Ele se masturbava quase todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, achando que isso o ajudava a relaxar. Na verdade, estava drenando-o silenciosamente. Muitos homens carregam a ideia de que ejacular é sempre saudável, sempre um alívio. E embora isso pudesse ser em grande parte verdade aos 30 ou 40, o seu corpo depois dos 60 joga com outras regras, a sua recuperação hormonal desacelera, o sistema nervoso leva mais tempo para se reajustar e a sua energia, antes facilmente reabastecida, torna-se um recurso mais precioso. Ejaculações frequentes, especialmente quando você está cansado, entediado ou estressado, não acalmam o corpo. Elas o esgotam e o custo se acumula. O mais perigoso é como esse erro se desenrola silenciosamente. Você não percebe depois de uma vez, nem de 5, mas ao longo de semanas ou meses, pode começar a acordar grogue. Seu ímpeto diminui, o humor cai e você atribui isso ao envelhecimento. O corpo está sinalizando que precisa conservar realidade o mais
não gastar mais. Masturbar-se em excesso quando o sistema já está sobrecarregado. Pode reduzir a testosterona, bagunçar o ciclo do sono e até tensionar a próstata, contribuindo para a urgência urinária e acordar à noite. Não estou dizendo para parar completamente. Na verdade, alguma expressão sexual é saudável em qualquer idade, mas ela precisa estar alinhada ao ritmo atual do seu corpo. Onde antes você se recuperava em horas, agora pode precisar de dias. A chave é ouvir, não insistir. Para alguns, reduzir para 1 ou 2 vezes por semana traz um ganho notável de energia, clareza e equilíbrio emocional. Outros exploram formas de estímulo que nem sempre terminam em ejaculação, oferecendo conexão sem exaustão. Quando você para de tratar o corpo como uma máquina e passa a tratar como um parceiro sábio e responsivo, tudo muda. Você recupera a força não fazendo mais, mas fazendo menos, com mais cuidado. Mas se esse erro drena o corpo, o próximo mira algo ainda mais vulnerável, a próstata. E o que a maioria dos homens não percebe é que a forma como você trata essa pequena glândula durante e após o prazer solo pode moldar seu conforto, seu controle da bexiga e sua saúde de longo prazo de maneiras que você nunca imaginou. Error 4. Ignorar a saúde da próstata durante o prazer. Solo nunca vou esquecer o paciente que veio com uma queixa sutil, nada agudo ou repentino, apenas uma pressão incômoda após o clímax e a sensação de nunca estar plenamente aliviado. Ele tinha 68 anos, era ativo, relativamente saudável, mas desconfortável de uma forma que não conseguia explicar. No início, ele não relacionou isso aos hábitos a sós. Sempre fiz assim, disse. E é exatamente isso que tornava o erro perigoso. Era silencioso, familiar e estava desgastando aos poucos uma das partes mais sensíveis do corpo, a próstata. Depois dos 60, a próstata fica mais vulnerável, é uma glândula pequena, mas seu papel na saúde masculina é enorme. Durante a masturbação, especialmente se feita sentado, com postura curvada ou aplicando pressão no períneo, a próstata pode inflamar ou irritar sem que você perceba. Some a isso o hábito de não urinar após a ejaculação, algo que muitos homens negligenciam, e você tem a tempestade, perfeita para inflamação persistente, desconforto ou até prostatite crônica. O perigo aqui não é apenas a dor ocasional, é o acúmulo. Com o tempo, essa sobrecarga silenciosa pode interferir no controle da bexiga, causando urgência, jato fraco ou idas mais frequentes ao banheiro à noite. Você pode notar ardor urinar, peso na região pélvica ou uma tensão geral que nunca desaparece completamente. E ainda assim, a maioria não pensa em ligar esses sintomas ao modo como se tocam, culpam a idade, a dieta ou assumem que faz parte de envelhecer, mas não é. Você tem mais controle do que imagina. Pequenas mudanças como urinar após o clímax para lavar a uretra, ajustar a postura para consciente sobre a podem fazer uma diferença profunda. Proteger a sua próstata não é apenas prevenir doença, é preservar conforto, confiança e frequência e a intensidade da estimulação, controle no dia a dia. Já vi homens na casa dos 70 recuperarem a paz no próprio corpo, apenas aprendendo a tratar a próstata com um pouco mais de cuidado. Não requer medicamento ou mudança radical, apenas consciência e disposição para se adaptar. E agora que você entende como esses 4 hábitos silenciosos podem corroer sua saúde, é hora de juntar tudo. Porque conhecer os erros é uma coisa, aprender a reconstruir força, sensibilidade e satisfação depois dos 60. É onde a transformação real começa. Vamos falar sobre o que você pode fazer a partir de hoje. Conclusão. Se você chegou até aqui, quero lhe dizer algo de um homem para outro. Você não está quebrado, você não está atrasado, você não está sozinho. As mudanças que você pode estar notando no corpo, resposta mais lenta, energia menor, desconfortos discretos, não são sinais de fraqueza. São sinais. O seu corpo está falando com você. E por muito tempo fomos ensinados a ignorar luz, a continuar fazendo as coisas do mesmo jeito de sempre. Mas depois dos 60, essas velhas rotinas podem começar silenciosamente a trabalhar contra você. Você viu agora os 4 erros mais comuns que homens mais velhos cometem com um prazer a sós. O primeiro, forçar. A liberação sem uma ereção firme pode parecer um quebra-galho inofensivo, mas na verdade é uma agressão, repetida a tecidos que precisam de gentileza e cuidado. O segundo, depender da pornografia como única fonte de excitação,
reconfigura silenciosamente o cérebro, embota a intimidade real e rouba sua capacidade mais profunda de conexão. O terceiro, masturbar-se com frequência, sem considerar os limites de energia do corpo, esgota o sistema de maneiras que podem deixá-lo fraco, confuso ou emocionalmente achatado. E o quarto, negligenciar a saúde da próstata durante e após o prazer solo, convida a uma inflamação lenta e oculta que corrói seu conforto urinário e a vitalidade de longo prazo. Esses não são erros dramáticos de manchete. Eles não batem na porta com dor ou pânico. Eles se instalam sutilmente, devagar, até que um dia você acorda e se pergunta: para onde foi sua força? Para onde foi seu desejo? Para onde você foi? E digo isso não com julgamento, mas com profunda compaixão. Já tive essas conversas com centenas de homens que se sentiram confusos, envergonhados ou simplesmente cansados de não se sentirem eles mesmos. Alguns chegam às lágrimas quando finalmente admitem o que estão, enfrentando sentir-se entorpecidos, desconectados ou simplesmente menos vivos. São homens que construíram carreiras, criaram famílias, serviram suas comunidades e ainda assim, ninguém jamais lhes disse que a forma como cuidam de si mesmos a portas fechadas poderia ter impacto tão duradouro em como se sentem no mundo. Então deixe que eu diga, sua saúde sexual ainda importa. A sua energia, o seu conforto, a sua capacidade. Atenção, não há atenção dura na marra, do consertar a força, mas a atenção que escuta gentil, curiosa, respeitosa. Talvez você precise reaprender a se tocar de maneiras que nutram em vez de esgotar. Talvez precise experimentar desacelerar, deixar a excitação crescer gradualmente e permitir que o corpo guie ritmo. Você pode se beneficiar de reduzir a frequência, não por vergonha, mas como um presente ao seu sistema nervoso. Você pode descobrir que o verdadeiro prazer nem sempre vem do clímax, mas da presença, da paciência e de se reconectar consigo mesmo. Isto é muito mais do que evitar erros. É reivindicar um novo capítulo de vida definido não pelo declínio, mas pela sabedoria. Você viveu décadas de pressão, desempenho e força para a frente. Agora o corpo oferece algo diferente, um convite para ir mais fundo, não mais forte, para se entender mais plenamente, para redefinir masculinidade, não como força sem delicadeza, mas como força com sensibilidade. E o mais bonito é que a mudança é possível em qualquer idade. Já vi homens de 60, 70 e até 80 anos retornarem a si mesmos, sentindo-se mais conscientes, mais vivos e mais conectados ao próprio corpo do que jamais estiveram na juventude. Tudo o que é necessário é a disposição de perceber, de se adaptar e de parar de fazer o que já não serve. Se você se reconheceu em algum desses 4 erros, faça agora um pequeno gesto não para si, 1827, julgar, mas para agradecer ao corpo por falar. E então comprometa-se gentil e firmemente a fazer diferente. Você não precisa reformular toda a rotina da noite para o dia. Basta começar com uma mudança pequena. Talvez dar mais tempo a si mesmo, escolher outra postura, pular a tela ou simplesmente perguntar do que meu corpo precisa hoje.